Oi, gente boa! Trazendo aqui uma série de notícias dessa terça-feira e comentar alguma coisa também de segunda-feira, que olha, a política aqui tá muito movimentada com essa história aí do Bananinha fazer todo esse ataque contra o Brasil, utilizando uma potência estrangeira, Donald Trump. Olha, muita coisa aconteceu. Eu vou passar aqui para vocês, mas antes de qualquer coisa, ativa o sininho, inscreva-se no canal, vá na descrição e se inscreva em todas as minhas redes sociais e tem ali também um grupo de Zap, e ali você recebe ali as informações do canal antes que todo mundo. Pessoal, então vamos lá, vamos seguir aqui com as notícias. Olha aqui o que aconteceu aqui. Fux diverge de Moraes e vota contra cautelares impostas a Bolsonaro. Com voto do ministro, julgamento da primeira turma ficou com 4 votos a 1 para referendar a decisão do relator contra o ex-presidente. Olha, gente, o que o Fux está fazendo é uma vergonha, né? Ele diz que não foi muito grave, que Bolsonaro fez. Olha, com todo esse ataque que está acontecendo, Polícia Federal sendo atacada, tarifaço, o tempo todo ali o Bananinha ameaçando e ele acha que está tudo certo. Depois que Bolsonaro mandou 2 milhões de reais para o Bananinha ficar lá no exterior fazendo isso, meu amigo, olha aqui, ó. Ministro rejeita cautelares alegando que a corte é forte o suficiente, mesmo quando os ataques visam exatamente derrubá-la. Pois é, né? Ele, Nunes Marques e o André Mendonça não tiveram visto cancelado, não tive, tá bem tranquilo. Vocês imaginam como é que tá o clima lá no STF, né? Com esse voto dele aí, tenta passar um pano para se livrar. Até o Sakamoto, lá do UOL, fez até uma brincadeira que Fux votou para não perder o visto para continuar indo na Disney. Olha, uma vergonha esse voto aqui. Olha, até fez os ministros lembrarem de como é que o Fux age, né? Quando era com o presidente Lula, o que, que aconteceu? Ele votou para impedir o Lula de sequer dar entrevista. Então o Fux ele tem uma história de sempre estar do lado errado. E ali ficou virou agora herói dos bolsonaristas, né? Achando que não, que o Fux é que tá certo. É uma vergonha enorme, tá? Então é isso, ó. Fux pede que a STF se ajoelhe para o trator do golpe passar por cima. Vergonha, né, pessoal? Bom, então teve esse caso aqui. Olha outra coisa que aconteceu. Vocês acreditam que ontem o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, participaram de um podcast lá na Inteligência Limitada. E ali foi entrevistado por alguns jornalistas, um deles ali, inclusive, foi o Leandro Demore. Olha o que falou aqui o Eduardo. Em podcast, Eduardo e Paulo Figueiredo reafirmam apoio a tarifaço de Trump. Então, essa justificativa que é culpa do Lula, tudo isso aí é papo furado. No final das contas, eles trabalharam para isso. Olha aqui, ó. Eles foram entrevistados pelos jornalistas Leandro Demore do ICL Notícias e Diogo Schelp. O deputado Eduardo Bolsonaro e o influencer bolsonarista Paulo Figueiredo admitiram que a imposição de pesadas tarifas comerciais ao Brasil pelos Estados Unidos foi um dos temas das reuniões que tiveram com autoridades do governo norte-americano antes que o presidente Donald Trump anunciasse a decisão. Isso desmente a afirmação de Jair Bolsonaro, que alegou várias vezes não ter qualquer relação com a tarifa. A carta de Trump o cita diretamente. Então não tem muito como ficar negando, não, né? Olha aqui, o deputado e o influencer disseram que sugeriram ao governo Trump que somente o ministro Supremo, Alexandre de Moraes, e que outras autoridades brasileiras fossem sancionadas. Apesar disso, os dois opinaram que a decisão de Trump pela tarifa de 50% contra o Brasil foi acertada. Eu vi isso daqui no vídeo, inclusive o Paulo Figueiredo falando sim, olha, eu vou chocar vocês, mas eu concordo totalmente com o Trump. Tinha que aplicar essas tarifas sim. Ou seja,
Não tem como negar que o bolsonarismo trabalha contra o Brasil. É isso, é simples assim. Disse textualmente, Paulo Figueiredo estava lá, o Eduardo Bolsonaro não questionou nada. O influencer acrescentou que eles não precisaram levantar possibilidade de tarifa, abre aspas, porque os americanos apresentaram essa opção antes de todo mundo, fecha aspas. Então é isso, ó. Aí abre aspas de novo. Quando essa opção, imposição de tarifas, foi discutida com o deputado Eduardo Bolsonaro e nós demos nossa opinião. Na nossa opinião, essa medida não era melhor a ser aplicada naquele momento. Nós advogamos a direção de sanções direcionadas aos agentes principais da ditadura. Na ditadura, quem queria era eles, né? Aí disse o Paulo Figueiredo. Mas aí vai longe essa reportagem aqui, depois vocês assistam lá no Inteligência Limitada, né? Mas o que aconteceu? Alexandre de Moraes manda bloquear bens e contas de Eduardo Bolsonaro por suspeita de financiamento irregular nos Estados Unidos. Olha, isso aqui foi importantíssimo. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, foi da segunda, né? Bloqueio dos bens, contas bancárias do Eduardo, que está lá nos Estados Unidos. Olha, então o que acontece? Aqui vai atingir também todo o patrimônio, o PIX. Ó. Segundo o próprio Jair Bolsonaro, cerca de 2 milhões já foram transferidos via PIX para Eduardo, que licenciou do mandato sob a alegação de perseguição. Inclusive, essa licença acabou no domingo. Então, o que está acontecendo? A ideia do Alexandre de Moraes, da mesma forma que ele fez com a Zambelli, bloqueia porque para ele não ter tranquilidade, ficar lá nos Estados Unidos atacando o Brasil, né, agindo contra, fazendo uma traição realmente com o povo brasileiro, que aliás ele diz que depois, se tiver terra arrasada, se os Estados Unidos destruir o Brasil, ele pelo menos se sente vingado. E não está preocupado com popularidade, diz que não vai ter sequer eleição ano que vem. Olha o nível da essa gente, tá? Então ele está apostando para os Estados Unidos destruir o Brasil. Esse é o tal do patriota. Olha, vocês aí, ó, que são bolsonaristas, nunca mais utilize a camisa amarelinha da Seleção Brasileira de Futebol, porque olha assim, se você apoiar essa gente aqui, você não é digno, tá? Se você quiser continuar usando a camisa da Seleção Brasileira, tem que ir contra essa gente. Então tá aqui a notícia aqui do ICL, que Moraes mandou bloquear, né, as contas, né? Ó, incluir imóveis, veículos e o salário do parlamentar. Olha, porque tem isso, né? Vai continuar recebendo salário para atacar o Brasil? Quer dizer, eu, contribuinte, vou ter que bancar o Eduardo Bolsonaro instigando os Estados Unidos a fazer sanções contra o Brasil? Não tem o menor cabimento um negócio desse, né? Então, parabéns, exatamente isso. Se não me engano, o Lindbergh, veja bem, o Lindbergh já tinha pedido a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro por ameaçar agentes da PF, e ele fez isso mesmo. Documento de Lindbergh sustenta a fala de Eduardo Bolsonaro tem inequívoco caráter intimidatório e viola o princípio da autoridade da jurisdição. O que ele fala, o Eduardo Bolsonaro? Vai lá, coleguinha, cachorrinho da Polícia Federal. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou mexer aqui. Ou seja, intimidando assim, de forma descarada. Se você é policial da Polícia Federal e estiver trabalhando para levar adiante, investigar, mostrar o que ele está aprontando lá, e ele ficar sabendo. Então o PT também já tinha entrado aqui também, também com o PT pediu bloqueio de salário, isso foi lá na mesa da Câmara que ele fez, né? Então seria político. Então tem dois caminhos, Lindbergh Farias, o PT está indo tanto através da mesa da Câmara e tal, para tentar esses bloqueios e tudo, e foi no STF também. Porque, gente, não tem a menor condições o camarada continuar fazendo o que está fazendo impune, né? Quase sequestrando aqui o Brasil. Os bolsonaristas estão tramando uma forma
de salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro. A ideia era nomeá-lo ele para secretário, de tal forma que ele se licenciasse da Câmara e pudesse não perder o mandato, porque a partir de domingo terminou o prazo dele de licença. Voltando do recesso parlamentar, se ele não voltar, não está aqui no Brasil, já começa a contar o tempo para a falta. Qual que era a ideia dos bolsonaristas para prolongar isso? Ele ser nomeado por um governador, a ser um secretário. Olha, eu olhei o absurdo. O secretário que pudesse atuar lá nos Estados Unidos. A maioria dos governadores não estavam topando, mas parece que o Cláudio Castro estava entrando nessa. E assim, um risco muito grande para ele. E o PT, percebendo a manobra deles para salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro, foi no STF e protocolou ali um pedido para impedir a nomeação de Eduardo Bolsonaro em cargos estaduais, porque obviamente é desvio de finalidade, só para ele continuar foragido, atacando o Brasil e tudo mais. Então o líder do PT pede cautelar para barrar nomeações e afastar deputado do mandato por uso para fins ilícitos. Então, o líder da Câmara, está aqui, o Lindbergh, que fez esse pedido aqui. Ó. Segundo a petição, governadores aliados de Jair Bolsonaro estariam articulando a nomeação do deputado em secretarias estaduais para garantir a ele um vínculo funcional fictício, sustento financeiro com recursos públicos e a possibilidade de permanecer no exterior mesmo após o fim da licença parlamentar e o bloqueio judicial de seus bens. As informações, segundo o documento, foram reveladas por reportagens recentes da imprensa. Então foi para lá o Lindbergh, já botou um freio nisso aí, tá? Outra coisa que aconteceu, tá, é que os advogados do Bolsonaro fizeram aí uma resposta, porque ele, mesmo sabendo que poderia dar entrevista, ainda assim, ontem deu entrevista e tudo. Olha, em resposta ao STF, Bolsonaro nega ter descumprido medidas cautelares. Segundo a defesa do ex-presidente, Bolsonaro apenas concedeu entrevista e não tem controle sobre sua posterior veiculação em redes sociais. Eu, particularmente, não gostaria que o Bolsonaro fosse preso por isso, até porque rapidamente ele vai ser preso, condenado, porque não tem como escapar, porque as provas são irrefutáveis, né? Apesar de que, para mim, o problema não é ele estar dando entrevista, deixando de dar entrevista. Para mim, o problema é ele estar solto. O Bolsonaro solto, sim, ele acaba estimulando hordas golpistas. Inclusive, eu acredito que já estão falando até em greve de caminhoneiro, acionar pessoal de agro e tal. Então tem um problema de perturbação da ordem pública causada por esse rapaz aqui. Então é um risco. Então, para mim, já deveria ter sido preso desde quando se escondeu lá na Embaixada da Hungria. Não dá para dizer que ele não foi lá pedir asilo. Claro que foi. Tem gente que acha que não, mas para mim, desde lá. E, gente, aconteceu uma coisa vergonhosa lá na Câmara dos Deputados. Os bolsonaristas ali, ó, muito enfraquecidos, né, pouquíssimos, né, até em torno de uns 30 deputados, se reuniram lá para exaltar Trump, a oposição contra o Brasil. Os caras levantaram uma bandeira do Trump, Make America Great Again. Depois de todas essas sanções, depois de tudo isso, estão lá esses deputados bolsonaristas mostrando que são contra o Brasil. Estão exaltando Donald Trump a punir, criar tarifaço contra o Brasil. Punir o Brasil inteiro, não é contra Alexandre de Moraes. Estão atacando o Brasil e eles estão aplaudindo. Então você que é bolsonarista, quando você perder o teu emprego, se tiver algum problema em função de queda nas exportações, cobre Eduardo Bolsonaro, cobre o Bolsonaro, cobre esses parlamentares bolsonaristas. Olha, alguns deles já pediram invasão dos Estados Unidos aqui no Brasil. Bolsonaro
disse que sairia do BRICS e permitiria a construção de uma base militar americana aqui no Paraná. Na tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. Ou seja, quais mais concessões esses bolsonaristas vão entregar para os Estados Unidos para livrar a cara de Bolsonaro? Vão entregar a Amazônia para os Estados Unidos também? Vão entregar a base de Alcântara? Vão entregar tudo? O que mais que vai entregar? Vai entregar o nosso petróleo? O que mais que o Bolsonaro vai prometer aos Estados Unidos para se livrar da cadeia? É isso, ó. Uma das cenas mais deploráveis já vistas da Câmara, dos deputados da oposição, que estiveram hoje na casa, estenderam uma faixa de apoio ao presidente dos Estados Unidos que taxou produtos brasileiros 50%. Além de estampar o nome de Trump, a faixa tinha também o slogan do governo norte-americano, Make America Great Again. O gesto aconteceu depois da decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, de proibir a realização de reuniões e comissões que tinham o objetivo de apoiar Jair Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal. A decisão de Mota, que suspendeu as sessões deliberativas, seriam comandadas por parlamentares do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi tomada momentos antes da realização de uma das sessões, que tinha na pauta moções de apoio política ao ex-presidente. Jair Bolsonaro deveria comparecer à sessão, mas desistiu. Olha, gente, é o cúmulo do cúmulo, sabe, da vira-latice. Apoia o Donald Trump pelo que está fazendo contra o Brasil. Esses bolsonaristas, eu vi inclusive o comentário da Andréa Sadi, do Merval Pereira. Esse pessoal está completamente sem noção do que está acontecendo. E eu estou achando é pouco. Você sabe por quê? Esse pessoal vai ser varrido da Câmara. Nas próximas eleições, as pessoas vendo que essas pessoas estão contra o Brasil, estão a favor de uma potência estrangeira. Isso é a mesma coisa naquele jogo da Alemanha e Brasil, que a Alemanha fez 5 gols e esse pessoal está torcendo para a Alemanha, né, com 7-1. É a mesma coisa. Bolsonarista aqui, deputado, senador bolsonarista, está do lado da Alemanha no 7-1. Olha que vergonha. Essa gente aí muito lacaio do estadunidense, por causa de um interesse de um grupo político, de um político. Gente, como diz o Haddad, né? Eu já vi um soldado se sacrificar pelo país dele. Agora, um país se sacrificar por causa de um soldado é realmente assim inexplicável. E o Mota, como disse, então, ele barrou as comissões durante o recesso, até por uma questão assim, só ia ter bolsonarista lá. Como é que você pega e faz uma sessão e ali como é que vai ter o contra, se não tem o contraponto? Então eles podem aprovar o que eles quiserem lá, porque os outros estão de recesso. Então fez muito bem ter bloqueado essas comissões e para dificultar a galera, os bolsonaristas irem embora, vocês não acreditam o que ele fez. Ele mandou desligar o ar-condicionado. E tanto de sol lá, aquele negócio fechado sem ar-condicionado, imagina, é impossível ficar lá dentro. Fora isso, estava um monte de obra lá, o pessoal que está fora em recesso, eles aproveitam para fazer as reformas que tem que fazer, um monte de gente trabalhando, e os bolsonaristas sem ar-condicionado, para acabar com a festa deles. Mas é isso, pessoal. Então, eu peço para você, se inscreva no canal, ativa o sininho, me siga aqui, entra no grupo de Zap. Olha, não deixa de curtir, tá? Obrigado, porque aí entrega para mais gente esse vídeo aqui. Tamo junto. Amanhã tem mais vídeo. Até a próxima. Obrigado.